Você sabe por que existem cristãos que oram desesperadamente por cura, mas continuam vivendo com dores físicas constantes ano após ano? Porque alguns passam de médico em médico, de tratamento em tratamento, mas a dor nunca desaparece completamente. Hoje você vai descobrir o segredo específico que Jesus usava não apenas para curar os outros, mas para viver livre de enfermidades físicas durante o seu intenso ministério terrestre. Não estou falando de simplesmente tomar analgésicos temporários ou aplicar remédios naturais passageiros. Estou falando de um princípio tão poderoso espiritualmente que quando você o aplica corretamente na sua vida diária, literalmente ativa o poder curador de Deus, que habita dentro de você como crente genuíno. Deixa eu te dizer algo que provavelmente nunca te explicarão com clareza suficiente. Em nenhuma igreja tradicional existe uma diferença gigantesca entre simplesmente pedir oração por cura religiosamente e ativar o poder curador que Jesus modelou perfeitamente durante a sua vida terrestre. A maioria das pessoas simplesmente repete orações memorizadas, achando que isso automaticamente ativa a cura divina prometida. Mas existe um segredo específico que Jesus praticava constantemente, que tem fundamentos bíblicos precisos, que desencadeia poder curador sobrenatural quando compreendido corretamente e aplicado com fé genuína. E esse segredo está esperando que você o descubra e o implemente neste momento exato da sua vida, onde você mais precisa. Antes de revelar exatamente qual é esse segredo transformador que Cristo usava para viver livre de enfermidades físicas, preciso que você faça algo importante agora mesmo, sem adiar. Se esta mensagem está ressoando profundamente no seu espírito, vá imediatamente aos comentários e escreva simplesmente estas palavras: eu quero viver sem dor como Jesus vivia. Faça isso como um ato profético de fé declarativa, porque cada palavra que você declara com convicção genuína, desde o seu coração sincero, tem peso real no mundo espiritual invisível, que governa a sua saúde física. Não adie pensando que vai fazer isso depois, quando terminar de ver o vídeo completo. Faça agora mesmo, enquanto seu coração está sensível e receptivo. Escreva com suas próprias mãos digitalmente e depois continue lendo, porque o que vem a seguir pode mudar a sua qualidade de vida física para sempre. Agora preste muita atenção, porque aqui é onde começa a verdadeira revelação poderosa que você precisa urgentemente. Este segredo que Jesus praticava para viver sem dores físicas não é algo que alguém inventou recentemente, nem que algum pregador moderno criou para vender livros de autoajuda espiritual. É um princípio fundamentado nos ensinamentos bíblicos eternos, registrados nas Escrituras infalíveis e inspiradas. E quando você o pratica com entendimento correto, com um coração sincero, cheio de fé, com absoluta obediência aos princípios estabelecidos pelo próprio Cristo, durante o seu ministério terreno, algo poderoso se ativa no seu corpo físico, que começa a trazer cura de dentro para fora, naturalmente. Mas antes de te dar os detalhes completos deste segredo curador, preciso te explicar algo crucial, que a maioria das pessoas ignora completamente, o diabo, e que as faz fracassar nas suas buscas por cura, constantemente, sem resultado duradouro. Este segredo funciona sob 3 princípios fundamentais que você não pode violar se quiser experimentar saúde física sobrenatural, real e duradoura. O primeiro princípio é o da fé ativa genuína. Você não pode simplesmente esperar que Deus te cure, enquanto vive em incredulidade constante sobre o seu poder e a sua vontade de te curar pessoalmente. O segundo princípio é o do corpo como templo sagrado. Você não pode esperar saúde divina, enquanto maltrata o seu corpo deliberadamente com hábitos destrutivos que Deus pediu que você abandonasse repetidamente. E o terceiro princípio é o da obediência às leis naturais e espirituais simultaneamente. Deus criou ambas as dimensões e espera que você honre as duas na sua busca por cura completa e integral. Ouça isso com todo o seu coração, porque aqui está a chave que muitos perdem completamente nas suas buscas religiosas vazias por cura. Quando você vive segundo o segredo que Jesus praticava, não está tentando manipular Deus para que faça algo que Ele não quer fazer. Você está se alinhando com a sua vontade perfeita,
que sempre foi que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como prospera a sua alma, segundo as Escrituras. Você está se posicionando estrategicamente, tanto física quanto espiritualmente, para receber a saúde que Ele já proveu mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E a partir dessa posição de fé ativa, combinada com a obediência prática, a cura começa a se manifestar naturalmente no seu corpo físico, dia após dia, progressivamente. Agora vem algo que vai revolucionar a sua compreensão da dor física completamente e para sempre. A maioria dos crentes vive com dor, a partir da resignação derrotista, da aceitação passiva, da ideia equivocada de que Deus quer que sofram fisicamente para provar a sua fé genuína. Mas este segredo de Jesus te ensina a viver a partir da fé ativa na cura, a partir do entendimento profundo da sua identidade em Cristo, a partir da certeza absoluta de que a vontade de Deus é a sua saúde completa e integral. Porque quando você examina cuidadosamente a vida de Jesus, durante os seus 33 anos na terra, nunca o vemos reclamando de dores físicas, nem buscando cura para si mesmo constantemente, como nós frequentemente fazemos. Mas antes de continuar revelando este segredo poderoso, com todos os seus detalhes específicos e aplicações práticas, preciso que você se inscreva neste canal agora mesmo, se ainda não o fez. Definitivamente sem mais desculpas. Mas clique no botão de inscrição imediatamente, sem adiar mais. Ative o sininho de notificações, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos novo conteúdo de verdade espiritual prática. E deixe um comentário dizendo claramente: eu declaro cura divina sobre o meu corpo agora. Faça isso agora enquanto continuamos nos aprofundando neste tema vital, porque aqui compartilhamos a palavra que verdadeiramente transforma vidas físicas e traz libertação de enfermidades que têm atormentado pessoas durante anos inteiros. Não seja um daqueles que apenas consome conteúdo cristão gratuito, sem nunca se comprometer com nada significativo. Faça parte desta comunidade de fé, que está experimentando cura verdadeira e restauração física sobrenatural e constante nas suas vidas diárias. Agora preste absoluta atenção sem nenhuma distração, porque aqui vem a parte mais importante de toda esta mensagem, reveladora e transformadora. Este segredo que Jesus praticava para viver sem dores físicas tem 3 elementos específicos que trabalham em conjunto como um sistema completo de saúde integral divina. O primeiro elemento é a compreensão correta da sua identidade espiritual como filho amado de Deus. O segundo elemento é o cuidado responsável do seu corpo físico como templo do Espírito Santo que habita dentro de você. E o terceiro elemento é a aplicação prática de princípios bíblicos de cura que Jesus modelou perfeitamente. Quando você combina esses 3 elementos corretamente na sua vida cotidiana, está ativando um nível de saúde que o mundo natural não consegue explicar completamente apenas pela consciência médica. Mas me ouça com toda a sua alma dolorida antes de continuar. Não estou falando de simplesmente recitar confissões positivas mecanicamente durante alguns minutos por dia, como se fossem fórmulas mágicas automáticas. Não estou falando de seguir regras religiosas rígidas, como se fossem rituais supersticiosos que funcionam sem fé genuína por trás. Estou falando de um segredo que nasce de um coração completamente rendido a Deus Todo-Poderoso, de uma fé genuína que não duvida do seu poder curador, de uma determinação absoluta de viver em saúde divina, a qualquer custo de obediência pessoal. Porque quando você vive com essa atitude correta do coração diante de Deus, não está fazendo teatro religioso para impressionar irmãos na igreja local. Você está estabelecendo um estilo de vida de saúde sobrenatural que glorifica a Deus mediante o seu corpo físico restaurado e forte. Agora deixa eu compartilhar algo que pouquíssimos pregadores vão te dizer com essa clareza necessária e honestidade direta, sem adornos religiosos. Existe um inimigo invisível da saúde física que opera silenciosamente em muitas vidas cristãs sinceras e que bloqueia completamente a manifestação da saúde, mesmo que você ore 1000 vezes, seguindo todos os rituais externos corretamente. Esse inimigo mortal se chama raiz espiritual de doença, que precisa ser identificada e cortada radicalmente.
ela está destruindo a saúde de crentes sinceros. E, sem que as pessoas percebam o dano devastador que causa constantemente nos seus corpos físicos. A raiz espiritual de doença não tem nada a ver com quantas orações você recita diariamente ou quantos versículos memoriza religiosamente sobre cura divina. Tem tudo a ver com áreas ocultas da sua vida que estão bloqueando o fluir do poder curador de Deus no seu corpo físico. Às vezes essa raiz é a falta de perdão profundo em relação a alguém que te feriu gravemente no passado distante. Às vezes é a amargura enraizada que você cultivou durante anos, sem perceber o veneno que libera no seu sistema físico. Às vezes é pecado não confessado, que está afetando a sua conexão com Deus e, por consequência, a sua saúde física integral. E às vezes é simplesmente ignorância de princípios bíblicos básicos de cuidado corporal que Deus estabeleceu para o nosso benefício. Por isso, antes de te ensinar o segredo completo que Jesus usava para viver sem dores, você precisa se comprometer a examinar radicalmente a sua vida em busca dessas raízes espirituais de doença. Pergunte ao Espírito Santo que te revele se há alguém a quem você precisa perdoar sinceramente desde o seu coração. Pergunte se há amargura oculta que precisa ser curada mediante a sua graça transformadora. Pergunte se há pecado não confessado que está bloqueando a sua cura física prometida. E pergunte se há hábitos destrutivos que você precisa mudar para honrar o seu corpo como templo sagrado. Se você está começando a entender este princípio fundamental das raízes espirituais, então vá agora mesmo aos comentários sem demora e escreva honestamente desde o seu coração: eu renuncio a toda raiz de doença na minha vida agora. Faça isso como uma declaração pública da sua decisão de viver em saúde integral genuína que glorifica a Deus. Não pense demais nem busque desculpas religiosas complicadas. Simplesmente faça isso agora com absoluta sinceridade desde o seu coração. Essa confissão pública tem poder para começar a cortar essas raízes que têm roubado a sua saúde por tempo demais. Agora vem algo ainda mais profundo que você precisa compreender urgentemente antes de esperar qualquer cura física milagrosa. Este segredo que Jesus praticava funciona sob a lei espiritual da semeadura e da colheita, que é tão real quanto qualquer lei física natural observável. Você não pode semear descuido no seu corpo e esperar colher saúde divina automaticamente. Você não pode semear desobediência a princípios básicos de saúde e esperar que Deus milagrosamente anule as consequências naturais constantemente. Deus pode fazer milagres sobrenaturais quando Ele quer, certamente, mas o seu plano normal é que você coopere com Ele, honrando o seu corpo, segundo os princípios que Ele estabeleceu sabiamente desde a própria criação. Ouça esta verdade revolucionária que vai mudar a sua perspectiva sobre a cura completamente e para sempre. Quando Jesus caminhava na terra durante o seu ministério público intenso, Ele nunca violava as leis naturais que seu Pai havia estabelecido para o funcionamento ótimo do corpo humano. Jesus dormia quando seu corpo precisava de descanso reparador. Jesus comia alimentos nutritivos quando seu corpo precisava de sustento energético. Jesus se retirava a lugares solitários quando seu corpo e espírito precisavam de renovação tranquila. Jesus não era descuidado com a sua saúde física, pensando que a sua divindade o eximia de cuidar da sua humanidade com responsabilidade. E aqui está o primeiro elemento-chave do segredo de Jesus para viver sem dores físicas que você precisa implementar imediatamente. Jesus entendia perfeitamente que o seu corpo físico era o templo do Espírito Santo, enquanto estava na terra cumprindo a sua missão divina. Por isso, tratava o seu corpo com respeito sagrado, com cuidado intencional, com disciplina amorosa. Não abusava do seu corpo com excessos destrutivos, pensando que poderia orar depois para corrigir os danos auto-infligidos. Não ignorava os sinais do seu corpo, quando precisava de descanso ou alimentação adequada. Não tratava o seu corpo como se fosse descartável ou sem importância para o seu ministério espiritual eficaz. Agora preste muita atenção, porque aqui é onde muitos tropeçam gravemente e perdem completamente a bênção de saúde física, que Deus quer lhes dar generosamente. Este princípio do corpo como templo
Não é opcional para crentes que querem viver em saúde divina constantemente. É fundamental, é essencial, é absolutamente necessário para experimentar o que Jesus experimentava na sua vida física diária. O seu corpo não é apenas um recipiente temporário para o seu espírito eterno, que você pode tratar como quiser sem consequências. O seu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo, segundo 1 de Coríntios, capítulo 6. Isso significa claramente que cada decisão que você toma sobre o que come, quanto dorme, como administra o estresse, quanto exercita o seu corpo, todas essas decisões têm implicações espirituais profundas, além de consequências físicas óbvias. Quando você come alimentos que sabe que são prejudiciais para a sua saúde a longo prazo, não está apenas danhando seu corpo fisicamente, está desonrando o templo do Espírito Santo espiritualmente. Quando priva o seu corpo do descanso adequado, noite após noite, sem razão legítima, não está apenas esgotando os seus recursos físicos, está demonstrando falta de administração sábia do templo que Deus te confiou temporariamente. Inscreva-se imediatamente neste canal se ainda não o fez, definitivamente sem mais desculpas. Não seja daqueles que apenas consomem ensinamento gratuito, sem nunca se comprometer com nada significativo na sua vida espiritual. Pressione o botão de inscrição agora mesmo sem demora. Ative todas as notificações completamente e comente escrevendo claramente: eu honrarei o meu corpo como templo do Espírito Santo a partir de hoje. Faça isso agora, porque você precisa desta comunidade de apoio durante a sua jornada em direção à saúde física integral. Agora vem o segundo elemento-chave do segredo de Jesus para viver sem dores físicas. Este elemento é absolutamente crucial para o seu sucesso. Jesus praticava o que eu chamo de obediência preventiva, em vez de oração corretiva constante. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática, porque aqui é onde muitos crentes estão vivendo completamente ao contrário, na sua abordagem da saúde física. A maioria das pessoas vive descuidadamente, ignorando princípios básicos de saúde que Deus estabeleceu claramente. E depois, quando adoecem ou desenvolvem dores crônicas, correm a Deus pedindo cura milagrosa, que corrija os danos auto-infligidos por anos de desobediência acumulada. Mas Jesus nunca vivia assim de forma reativa, esperando os problemas para depois buscar soluções desesperadamente. Jesus vivia proativamente, obedecendo a princípios de saúde integral que preveniam os problemas antes que começassem a se manifestar fisicamente. Ele sabia que é infinitamente melhor prevenir a doença mediante obediência sábia do que curar a doença mediante milagres constantes. Porque embora Deus possa e faça milagres de cura, certamente o seu plano preferido é que você viva em saúde contínua mediante obediência aos seus princípios, estabelecidos sabiamente desde o princípio. Então, quais são esses princípios de obediência preventiva que Jesus praticava fielmente? Primeiro, Jesus mantinha comunhão constante com seu Pai Celestiário, mediante oração regular e leitura das Escrituras diariamente. Essa conexão espiritual forte não apenas alimentava o seu espírito, mas também afetava positivamente a sua saúde física, segundo numerosos estudos científicos modernos que confirmam a conexão entre espiritualidade genuína e saúde física significativamente melhorada. Quando seu espírito está em paz com Deus, quando a sua mente está cheia da sua palavra vivificante, quando seu coração transborda de alegria na sua presença, todo o seu ser, incluindo o seu corpo físico, se beneficia tremendamente. Segundo, Jesus praticava o descanso sabático regularmente, sem se sentir culpado por tirar tempo para a renovação física e espiritual necessária. Na nossa cultura moderna de agitação constante, perdemos completamente esse princípio vital do descanso intencional regular. Trabalhamos 7 dias por semana sem parar. Nos orgulhamos de estar sempre ocupados. E depois nos perguntamos por que nossos corpos adoecem e desenvolvem dores crônicas inevitavelmente. Mas Jesus entendia que o descanso não é preguiça espiritual, e sim sabedoria divina, que permite que o seu corpo se repare e se renove naturalmente. Vá agora aos comentários e escreva declarativamente: eu praticarei o descanso sabático como Jesus o praticava regularmente. Faça isso como ato de fé profética
que declara o seu compromisso de honrar este princípio bíblico na sua vida prática. Não adie pensando que não tem tempo para descansar adequadamente. Faça isso agora mesmo, antes de continuar avançando. Escreva com as suas próprias palavras sinceras, enquanto continuamos nos aprofundando neste segredo transformador de vida. Terceiro, Jesus praticava o jejum estrategicamente para manter domínio sobre o seu corpo físico e fortalecer o seu espírito simultaneamente. Agora ouça isso com cuidado, porque aqui há um princípio poderoso, que muitos entendem completamente errado. O jejum bíblico apropriado não prejudica a sua saúde física, quando praticado corretamente sob a orientação do Espírito Santo. Ao contrário, numerosos estudos científicos modernos estão confirmando o que a Bíblia tem ensinado durante milênios. O jejum apropriado tem benefícios incríveis para a sua saúde física, incluindo redução da inflamação, melhora da função celular e prevenção de diversas doenças crônicas. Quando Jesus jejuava regularmente como parte da sua disciplina espiritual normal, não estava apenas fortalecendo a sua conexão com o Pai Celestial espiritualmente, também estava permitindo que o seu corpo físico experimentasse os benefícios do descanso digestivo, da limpeza celular e da renovação sistêmica que ocorrem naturalmente durante períodos de jejum apropriado. Por isso, Jesus conseguia ministrar incansavelmente durante horas, sem reclamar de dores físicas ou cansaço crônico, como muitos ministros modernos experimentam constantemente. Quarto, Jesus praticava o exercício físico regular mediante longas caminhadas constantes por toda a região durante o seu ministério itinerante. Jesus não tinha automóvel nem transporte público como temos hoje. Caminhava quilômetros e quilômetros diariamente, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho continuamente. Esse exercício cardiovascular constante mantinha o seu corpo forte, a sua circulação saudável, as suas articulações flexíveis e o seu sistema imunológico robusto, naturalmente sem necessidade de caras mensalidades em academias modernas. Agora vem algo que vai desafiar a sua maneira de pensar sobre a dor física completamente. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo específico que vai preparar o seu coração para receber esta revelação plenamente. Se você consegue fisicamente estar sozinho neste momento, fique de pé onde está, como sinal de respeito e reverência, diante do Deus Todo-Poderoso, que está prestes a te revelar mistérios profundos de saúde divina. Se não consegue se levantar por alguma razão médica válida, então se levante espiritualmente no seu espírito, com a atitude correta de humildade e expectativa. E vamos entrar juntos nesta revelação poderosa do segredo de Jesus, que vai transformar a sua saúde física para sempre, se você o aplicar fielmente. O terceiro elemento-chave do segredo de Jesus para viver sem dores físicas é este. Jesus entendia a conexão profunda entre o perdão genuíno e a saúde física ótima. Agora ouça isso com toda a sua atenção, porque aqui está um dos segredos mais poderosos que a medicina moderna está apenas começando a descobrir cientificamente. A falta de perdão, a amargura acumulada, o ressentimento guardado, todos esses venenos emocionais e espirituais têm efeitos físicos devastadores no seu corpo, que a ciência médica está documentando cada vez mais claramente. Quando você guarda a falta de perdão contra alguém que te feriu profundamente no passado, não está apenas prejudicando a sua alma espiritualmente, está liberando substâncias químicas tóxicas no seu corpo físico que causam inflamação crônica, enfraquecem o seu sistema imunológico, aumentam a sua pressão arterial e contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças autoimunes. A falta de perdão é literalmente um veneno que você bebe esperando que a outra pessoa adoeça. Mas na realidade, você é o único que sofre as consequências físicas devastadoras constantemente. Jesus entendia essa conexão profunda entre perdão e saúde física perfeitamente. Por isso ele ensinava constantemente sobre a importância vital do perdão genuíno, não apenas para o seu bem-estar espiritual, mas também para a sua saúde física integral. Quando você perdoa sinceramente a quem te ofendeu gravemente, não está fazendo um favor principalmente a eles. Você está se libertando de uma prisão de amargura que está envenenando o seu corpo sistematicamente
dia após dia, sem cessar. Inscreva-se neste canal agora mesmo se ainda não o fez, porque você vai precisar desses lembretes constantes na sua jornada em direção à saúde física completa. Clique no botão vermelho de inscrição imediatamente, ative todas as notificações e comente escrevendo: "Eu perdoo a todos os que me ofenderam para receber a minha cura física." Faça isso agora, enquanto continuamos nos aprofundando, porque o que vem a seguir pode literalmente mudar a sua saúde física dramaticamente. Mas agora vem o mais impactante de toda esta mensagem, e você precisa prestar absoluta atenção sem distrações. Vou compartilhar exatamente como você pode aplicar este segredo de Jesus na sua vida moderna de forma prática, começando hoje mesmo. Mas antes de explicá-lo detalhadamente, passo a passo, você precisa preparar o seu coração corretamente. Como já mencionei anteriormente, se há falta de perdão no seu coração em relação a alguém específico, perdoe-o agora mesmo diante de Deus sinceramente. Se há amargura acumulada por situações dolorosas do passado, solte-a imediatamente nas mãos do Deus misericordioso. Se há ressentimento guardado contra pessoas que te trataram injustamente, entregue-o completamente a Deus, que julga com justiça, porque você não pode receber cura física completa enquanto mantém veneno emocional no seu coração deliberadamente. Você não pode esperar que Deus cure o seu corpo físico enquanto você mesmo está envenenando esse mesmo corpo com toxinas emocionais de falta de perdão constante. A cura física integral requer cura emocional simultânea, e a cura emocional começa com o perdão genuíno desde o seu coração em relação a todos os que te ofenderam gravemente em qualquer momento. Agora, deixa eu compartilhar um testemunho real e poderoso de uma pessoa que aplicou exatamente este segredo que Jesus usava e experimentou uma transformação física radical na sua saúde completamente. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, que havia sofrido de fibromialgia severa durante mais de 15 anos consecutivos sem alívio duradouro. Havia visitado dezenas de médicos diferentes, experimentado inúmeros medicamentos diversos, tentado múltiplas terapias alternativas, mas nada lhe proporcionava mais do que alívio temporário muito limitado. A dor crônica nos seus músculos e articulações era tão intensa constantemente que ela mal conseguia funcionar normalmente na sua vida diária. Havia orado milhares de vezes pedindo a Deus cura milagrosa, sem ver melhora significativa. Havia sido ungida com óleo pelos anciãos da sua igreja, repetidamente, segundo Tiago, capítulo 5. Havia comparecido a cultos de cura com evangelistas famosos, esperançosa, mas sempre voltava para casa sem mudança notável na sua condição física crônica, e começou a perder a esperança de que algum dia poderia viver livre da dor constante, como pessoas normais vivem naturalmente. Um dia, completamente desesperada, após mais uma crise de dor particularmente severa, essa mulher leu um artigo sobre a conexão científica entre falta de perdão e doenças autoimunes como a fibromialgia. E o Espírito Santo começou a falar claramente ao seu coração: a falta de perdão profunda no seu coração, que está alimentando a sua doença física constantemente. No início ela resistiu a essa voz, porque achava que já havia perdoado a todos superficialmente no passado. Mas o Espírito Santo continuou pressionando a sua consciência suavemente. Você precisa perdoar o seu pai, que abusou de você na sua infância traumática. Esse nome específico a sacudiu profundamente, porque ela havia enterrado essas memórias dolorosas durante décadas, sem processá-las adequadamente. Havia fingido que essas feridas da infância não a afetavam mais na sua vida adulta atual. Mas a verdade era que havia guardado ressentimento amargo contra o seu pai durante mais de 30 anos, sem perceber o veneno que esse ressentimento estava liberando no seu corpo físico constantemente. Vá agora aos comentários e escreva honestamente: eu perdoo desde o meu coração para receber cura física completa agora. Faça isso como ato de fé profético, que abre as portas da cura na sua vida integral. Não adie pensando que pode fazer isso depois, mais tarde. Faça agora mesmo, enquanto seu coração está sensível à voz do Espírito. Escreva com as suas próprias palavras genuínas, enquanto continuamos com o restante desta história transformadora e poderosa. Essa mulher decidiu enfrentar essa dor enterrada finalmente
depois de anos de evasão emocional, começou um processo de perdão genuíno e profundo que não foi fácil nem rápido, mas foi absolutamente necessário para sua cura integral. Escreveu uma carta de perdão ao seu pai, embora ele tivesse falecido anos antes, expressando toda a dor que ele havia causado, mas também o liberando completamente de toda a dívida emocional para com ela. Chorou lágrimas profundas que havia reprimido durante décadas, enquanto soltava aquela amargura tóxica que havia carregado por tanto tempo desnecessariamente. E algo assombroso começou a acontecer no seu corpo físico nas semanas seguintes, de forma gradual, mas inegável. Os níveis de dor que haviam sido constantes, 10 sobre 10 durante anos, começaram a diminuir lentamente para 8, depois para 6, depois para 4 sobre 10 progressivamente. A qualidade do seu sono melhorou dramaticamente porque o seu corpo finalmente conseguia descansar, sem estar em modo de estresse constante. A sua energia aumentou visivelmente porque o seu sistema imunológico parou de atacar os seus próprios tecidos tão agressivamente como antes. Depois de 6 meses caminhando em perdão genuíno e consistente, junto com outros princípios de saúde integral que o Espírito Santo lhe mostrou, essa mulher estava vivendo praticamente livre de dor, pela primeira vez em 15 longos anos. Não foi um milagre instantâneo como ela havia esperado inicialmente, quando pedia oração desesperadamente. Foi um processo gradual de cura que começou quando ela finalmente obedeceu ao Espírito Santo na área do perdão profundo que havia bloqueado a sua cura durante anos sem que ela soubesse conscientemente. Agora preste atenção, porque aqui vem a aplicação prática específica deste segredo de Jesus na sua vida diária, começando imediatamente. Primeiro, você precisa fazer um inventário honesto da sua vida emocional profundamente, sem auto-engano religioso. Pergunte ao Espírito Santo especificamente: há alguém a quem preciso perdoar genuinamente desde o meu coração? E espere em silêncio, permitindo que ele traga nomes ou situações à sua memória consciente que precisam ser curados mediante perdão autêntico. Viu? Não se apresse neste processo crucial, porque aqui é onde muitos falham completamente, esperam receber cura física instantânea, sem estar dispostos a fazer o trabalho interno necessário, de perdão profundo primeiro. Mas a ordem correta é sempre: primeiro cura emocional mediante perdão, depois cura física como resultado natural dessa limpeza interior completa. Quando o seu coração está limpo de venenos emocionais, o seu corpo tem a capacidade de se curar sozinho, muito mais efetivamente, segundo o design original de Deus para a saúde humana integral. Segundo, você precisa começar a tratar o seu corpo como o templo sagrado que realmente é, segundo as Escrituras inspiradas. Isso significa que cada decisão que você tome sobre a sua saúde física deve passar por este filtro espiritual. Esta decisão honra o meu corpo como templo do Espírito Santo, ou o desonra? Quando estiver pensando no que comer, pergunte-se se aquela comida nutre o templo ou o contamina desnecessariamente. Quando estiver decidindo se vai se exercitar regularmente, pergunte-se se está sendo o administrador fiel do templo que Deus te confiou temporariamente. Agora vem algo que vai confrontar muitos diretamente, mas precisa ser dito com absoluta clareza, sem suavizar a mensagem. Se você constantemente come alimentos que sabe que são prejudiciais para a sua saúde, se nunca exercita o seu corpo, embora fisicamente possa fazê-lo, se priva o seu corpo do descanso adequado regularmente sem razão legítima, então está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo claramente. E você não pode esperar que Deus te dê saúde sobrenatural enquanto você deliberadamente destrói a saúde natural que Ele já lhe deu originalmente. Esta é uma verdade difícil que muitos pregadores não querem dizer, porque ofende pessoas que querem cura milagrosa sem qualquer responsabilidade pessoal. Mas eu prefiro te ofender temporariamente com a verdade do que te enganar eternamente com mentiras religiosas confortáveis. A cura física integral requer cooperação ativa da sua parte, não apenas pedidos passivos de intervenção divina constante. Deus já fez a sua parte provendo cura mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Agora você precisa fazer a sua parte, vivendo em obediência aos princípios de saúde que Ele estabeleceu claramente. Inscreva-se imediatamente se ainda não o fez,
porque você precisa ouvir essas verdades regularmente, até que se enraizem profundamente no seu coração. Pressione o botão de inscrição agora, ative as notificações completamente e comente escrevendo sinceramente: eu serei responsável pela minha saúde física, honrando meu corpo como templo. Faça isso agora enquanto continuamos, porque o que vem pode salvar a sua vida literalmente se você o aplicar fielmente. Terceiro, você precisa estabelecer uma rotina diária de comunhão com Deus que alimente o seu espírito consistentemente. Jesus passava tempo regular em oração profunda cada dia, sem falta, geralmente nas manhãs cedo antes de começar as suas atividades ministeriais intensas. Essa prática não era opcional para ele, nem deve ser para você, se quiser viver em saúde divina constantemente. Quando seu espírito está fortemente conectado com Deus, mediante oração e leitura das Escrituras diariamente, todo o seu ser, incluindo a sua saúde física, se beneficia tremendamente de múltiplas formas cientificamente documentadas. A oração genuína reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que causa inflamação crônica quando está elevado constantemente. A meditação nas Escrituras renova a sua mente, transformando padrões de pensamento negativos que afetam adversamente a sua saúde física. A adoração sincera libera endorfinas naturais, que são analgésicos, que Deus projetou dentro do seu próprio corpo, sabiamente. Tudo isso trabalha em conjunto, criando um ambiente interno ótimo para uma saúde física florescente naturalmente. Quarto, você precisa aprender a descansar adequadamente, sem se sentir culpado por cuidar do seu corpo fielmente. Na nossa cultura que glorifica o esgotamento constante e a produtividade sem descanso, perdemos completamente a sabedoria bíblica do Sabat regular. Mas Deus não estabeleceu o Sabat para te limitar restritivamente, e sim para te abençoar abundantemente com saúde sustentável a longo prazo. O seu corpo precisa de descanso regular para se reparar, se renovar e se fortalecer continuamente. Quando você priva o seu corpo de descanso adequado consistentemente, está garantindo problemas de saúde eventualmente, não importa o quanto ore por cura desesperadamente. Jesus descansava regularmente. Jesus dormia o suficiente. Jesus se retirava a lugares solitários para a renovação necessária. Se o próprio Filho de Deus encarnado precisava de descanso físico regular, quanto mais você precisa honrar este princípio vital na sua vida prática. O descanso adequado não é luxo opcional, e sim necessidade fundamental que Deus projetou na sua biologia humana desde a própria criação. Honre este princípio fielmente e verá melhorias notáveis na sua saúde física geral progressivamente. Quinto, você precisa praticar o jejum estratégico apropriado, sob a orientação sábia do Espírito Santo. Agora ouça isso com cuidado, porque o jejum pode ser tremendamente benéfico para a sua saúde física, quando praticado corretamente, mas pode ser prejudicial se praticado imprudentemente, sem orientação divina clara. Não estou recomendando jejuns extremos prolongados, sem supervisão médica apropriada para pessoas com condições de saúde pré-existentes sérias. Estou falando de jejum sábio e estratégico, que permite que o seu sistema digestivo descanse periodicamente. Muitos estudos científicos recentes estão confirmando o que os praticantes do jejum bíblico têm sabido durante milênios. Períodos regulares de abstinência de alimentos permitem que o seu corpo concentre energia na cura e na reparação celular, em vez de na digestão constante. O jejum apropriado reduz a inflamação sistêmica, melhora a função imunológica, promove a autofagia celular que elimina células danificadas e pode reverter a resistência à insulina, que está na raiz de muitas doenças crônicas modernas. Mas antes de começar qualquer prática de jejum, consulte profissionais médicos. Se você tiver condições de saúde pré-existentes que poderiam se complicar com o jejum, busque a orientação do Espírito Santo sobre que tipo de jejum é apropriado para você, especificamente na sua situação atual. E nunca use o jejum como punição religiosa, e sim como ferramenta de saúde integral que beneficia tanto o seu espírito quanto o seu corpo simultaneamente, quando praticado com sabedoria e fé. Vá aos comentários agora e escreva declarativamente:
Eu praticarei esses princípios de saúde que Jesus modelou fielmente. Faça isso como compromisso público da sua decisão de viver segundo esses princípios bíblicos comprovados. Não adie mais tempo. Faça imediatamente enquanto seu coração está receptivo. Escreva com as suas palavras genuínas, enquanto continuamos nos aprofundando neste segredo vital e transformador. Agora vem algo que pouquíssimas pessoas entendem corretamente sobre o segredo de Jesus para viver sem dores físicas. Este segredo não funciona isoladamente como fórmula mágica independente. Funciona como parte de um estilo de vida integral de obediência a Deus em todas as áreas da sua existência completa. Você não pode aplicar esses princípios de saúde física enquanto vive em desobediência deliberada em outras áreas da sua vida e esperar resultados ótimos consistentes. Por exemplo, se você está cuidando do seu corpo fisicamente de forma adequada, mas mantendo o pecado sexual secreto sem arrependimento, esse pecado está contaminando o seu templo e bloqueando o seu potencial de cura física. Se você está se exercitando regularmente e comendo de forma saudável, mas guardando falta de perdão amarga contra alguém, essa amargura está liberando venenos no seu sistema, que contrariam todos os seus esforços físicos positivos. A saúde física integral verdadeira requer santidade integral em todas as áreas da sua vida, sem compartimentos separados artificialmente. Isso significa que você precisa examinar a sua vida completamente diante de Deus, honestamente, sem auto-engano religioso. Pergunte ao Espírito Santo: há áreas de desobediência na minha vida que estão bloqueando a minha cura física? E esteja disposto a ouvir a sua resposta, mesmo que seja desconfortável ou exija mudanças difíceis da sua parte, porque Deus te ama demais para te deixar viver em dor desnecessária, quando a solução está na sua obediência a princípios que Ele estabeleceu para o seu benefício eterno. Agora, deixa eu compartilhar mais um testemunho poderoso deste princípio de saúde integral que estou ensinando claramente. Era um homem de aproximadamente 52 anos, que sofria de dores crônicas severas nas costas, durante mais de 20 anos consecutivos. Havia feito múltiplas cirurgias nas costas, que proporcionavam alívio temporário muito limitado, mas nunca resolviam o problema subjacente completamente. Vivia dependendo de analgésicos fortes diariamente, apenas para funcionar minimamente no seu trabalho fisicamente exigente. Esse homem era um crente sincero, que frequentava a igreja fielmente toda semana sem falta. Orava regularmente pedindo cura para as suas costas doloridas constantemente. Havia sido ungido com óleo inúmeras vezes pelos seus pastores e anciãos esperançosos, mas a dor persistia implacavelmente ano após ano, sem melhora significativa duradoura, apesar de todas as suas orações fervorosas e rituais religiosos apropriados. Um dia, durante um tempo de oração profunda e desesperada, o Espírito Santo lhe falou claramente: as suas costas não sanarão completamente até que você perdoe o seu irmão e se reconcilie com ele. Esse homem ficou atônito, porque não via conexão entre o seu conflito familiar de anos e a sua dor crônica nas costas. Havia ficado de mal com o irmão mais velho durante mais de 15 anos por causa de uma herança familiar disputada amargamente. Havia guardado ressentimento profundo. Havia falado mal do irmão para outros familiares. Havia alimentado amargura no seu coração durante anos sem cessar. Mas quando o Espírito Santo conectou claramente essas duas realidades no seu entendimento, algo clicou no seu espírito profundamente. Percebeu que havia estado carregando o peso emocional daquela falta de perdão, literalmente nas suas costas físicas. Simbolicamente, a tensão muscular crônica causada por estresse emocional não resolvido havia criado problemas estruturais reais na sua coluna vertebral que nenhuma cirurgia conseguia corrigir permanentemente, porque a raiz era emocional e espiritual, não meramente física. Esse homem tomou a decisão difícil de obedecer ao Espírito Santo completamente, embora o seu orgulho resistisse fortemente. Entrou em contato com o irmão depois de anos de silêncio hostil e pediu para se reunirem pessoalmente para conversar honestamente. Naquele encontro emocional e poderoso, reconheceu a sua própria contribuição para o conflito, sem desculpas. Pediu perdão sinceramente pela amargura guardada e estendeu perdão genuíno ao irmão.
pelas ofensas reais e percebidas acumuladas. Inscreva-se agora mesmo neste canal se ainda não o fez, porque esses testemunhos reais precisam ser amplamente ouvidos. Clique no botão de inscrição imediatamente. Ative todas as notificações sem exceção, e comente escrevendo: "Eu me reconciliarei com quem precisar para receber a minha cura completa." Faça isso agora enquanto continuamos, porque o que vem pode ser exatamente o que você precisa ouvir pessoalmente. O que aconteceu depois dessa reconciliação foi absolutamente assombroso e medicamente inexplicável apenas por uma perspectiva natural. Nas semanas seguintes ao perdão e à reconciliação genuínas com o irmão, a dor nas costas, que havia sido constante, nível 9/10 durante anos, começou a diminuir gradualmente, mas inegavelmente, 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 mas inegavelmente. Primeiro caiu para nível 7, depois para 5, depois para 3/10 progressivamente, sem nenhuma mudança no seu tratamento médico regular. Depois de 3 meses caminhando em perdão e reconciliação consistentes, esse homem estava vivendo completamente livre de dor nas costas, pela primeira vez em mais de 20 longos anos. Conseguiu parar todos os analgésicos que havia tomado diariamente durante anos, sem experimentar retorno da dor crônica. Os seus médicos estavam desconcertados, porque as imagens da coluna mostravam os mesmos problemas estruturais de antes, mas ele já não experimentava a dor associada a essas condições físicas. Aparentemente, o que os seus médicos não conseguiam ver nas radiografias era a cura espiritual e emocional profunda que havia ocorrido quando ele finalmente obedeceu ao Espírito Santo na área do perdão genuíno. A tensão muscular crônica causada por estresse emocional não resolvido havia se dissipado completamente, permitindo que as suas costas finalmente relaxassem e funcionassem adequadamente. E isso ilustra perfeitamente o princípio que estou ensinando. A saúde física integral está inextricavelmente conectada à saúde emocional e espiritual simultânea. Agora vem a parte prática, onde vou te dar passos específicos e acionáveis que você pode começar a implementar imediatamente na sua vida hoje mesmo. Mas antes de te dar esses passos práticos, preciso que você compreenda algo fundamental e absolutamente. Esses princípios que estou compartilhando não são fórmulas mágicas que funcionam automaticamente sem fé genuína por trás. São princípios bíblicos comprovados que trabalham em conjunto com a sua fé ativa, no poder curador de Deus, manifestando-se na sua vida física constantemente. Passo 1. Comece cada dia com uma oração de consagração, oferecendo seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Segundo Romanos, capítulo 12, versículo 1, claramente, declare em voz alta cada manhã: Pai Celestial, eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Este corpo é o Teu templo e eu o cuidarei como mordomia sagrada confiada a mim. Enche cada célula do meu corpo com o Teu poder curador hoje. Essa oração simples e poderosa estabelece o tom espiritual correto para todo o seu dia. Passo 2. Examine honestamente os seus hábitos alimentares, sem auto-engano nem desculpas religiosas. Pergunte-se sinceramente: estou alimentando o meu corpo com comida nutritiva que o fortalece ou com comida prejudicial que o enfraquece constantemente? Deus te deu um corpo com necessidades nutricionais específicas que devem ser satisfeitas adequadamente para uma função ótima sustentável. Você não pode encher o seu templo com lixo tóxico 6 dias por semana e depois esperar que uma oração no domingo corrija todos os danos auto-infligidos acumulados. Comece fazendo mudanças pequenas e sustentáveis, em vez de mudanças drásticas e insustentáveis que você vai abandonar rapidamente.
Substitua uma bebida açucarada diária por água pura e limpa. Acrescente uma porção de vegetais frescos ao seu almoço regularmente. Reduza gradualmente os alimentos processados que contêm substâncias químicas desnecessárias. Essas pequenas mudanças consistentes se acumulam, criando transformação significativa na sua saúde física a longo prazo inevitavelmente. Passo 3. Estabeleça uma rotina de exercício regular, adequada ao seu nível atual de condicionamento físico, sem extremos. Você não precisa se tornar um atleta profissional para experimentar os tremendos benefícios do exercício regular e moderado. Simplesmente comece caminhando 30 minutos diariamente, como Jesus caminhava constantemente durante o seu ministério itinerante. O exercício cardiovascular regular fortalece o seu coração, melhora sua circulação, reduz a inflamação sistêmica e libera endorfinas naturais, que são analgésicos que Deus projetou dentro do seu próprio corpo sabiamente. Vá aos comentários imediatamente e escreva o seu compromisso pessoal. Eu começarei a exercitar o meu corpo regularmente, honrando o templo de Deus. Faça isso agora como ato público de prestação de contas, que aumenta a sua probabilidade de seguir em frente consistentemente. Não espere ter vontade ou motivação perfeita. Faça isso agora por simples obediência, mesmo que ainda não sinta nada emocionalmente. Passo 4. Priorize o sono adequado como necessidade fundamental e negociável na sua rotina diária. A maioria dos adultos precisa entre 7 e 9 horas de sono de qualidade a cada noite para uma função física e mental ótima e sustentável. Durante o sono profundo, o seu corpo realiza reparação celular crítica. O seu sistema imunológico se fortalece e o seu cérebro processa memórias e emoções adequadamente. Quando você priva o seu corpo de sono adequado cronicamente, está sabotando a sua saúde física de maneiras profundas, que nenhuma quantidade de oração pode compensar completamente. Estabeleça um horário de dormir regular e consistente que lhe permita obter sono suficiente, antes de precisar acordar para as responsabilidades matinais. Elimine telas eletrônicas pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a luz azul interfere na produção natural de melatonina. Crie um ambiente de quarto que promova o sono profundo, escuro, silencioso, fresco. Essas mudanças simples podem transformar a qualidade do seu sono dramaticamente, melhorando consequentemente a sua saúde física geral. Passo 5. Pratique o gerenciamento adequado do estresse mediante técnicas bíblicas comprovadas eficazmente. O estresse crônico não administrado é um dos assassinos silenciosos mais devastadores na nossa sociedade moderna e acelerada constantemente. Quando você vive em modo de estresse constante, o seu corpo libera cortisol elevado, que causa inflamação crônica, suprime o seu sistema imunológico, aumenta a sua pressão arterial e contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares eventualmente. Mas a Bíblia oferece remédios poderosos para o estresse, que funcionam eficazmente quando aplicados fielmente. A oração genuína reduz o estresse de forma demonstrável, segundo numerosos estudos científicos rigorosos. A meditação nas Escrituras renova sua mente, transformando padrões de pensamento ansiosos. A adoração sincera muda o seu foco dos seus problemas para a grandeza do Deus soberano. A comunidade cristã autêntica proporciona apoio emocional que alivia a carga do isolamento solitário. Implemente essas práticas bíblicas regularmente e verá uma redução significativa nos seus níveis de estresse consequentemente. Inscreva-se imediatamente se ainda não o fez, porque você precisa deste ensinamento prático regularmente. Pressione o botão de inscrição agora mesmo. Ative as notificações completamente e comente. Eu implementarei esses 5 passos começando hoje mesmo sem desculpas. Faça isso agora enquanto seu coração está decidido, porque a procrastinação é inimiga da sua saúde física futura. Agora vem algo absolutamente crucial que você não pode ignorar. Se quiser resultados duradouros e sustentáveis, esses 5 passos práticos que acabei de compartilhar com você não são sugestões opcionais, que você pode escolher seletivamente segundo a sua conveniência pessoal. São princípios fundamentais que trabalham em conjunto como um sistema integral de saúde divina completa.
Você não pode implementar apenas os passos que lhe parecem fáceis, enquanto ignora os que exigem mudança difícil da sua parte. Você precisa de compromisso total com todos esses princípios simultaneamente, para experimentar a saúde física que Jesus desfrutava consistentemente. Mas agora vamos nos aprofundar ainda mais neste segredo, porque há uma dimensão espiritual que muitos ignoram completamente, bem, na sua busca por cura física. Jesus não apenas praticava hábitos saudáveis naturais, ele também exercia autoridade espiritual sobre doença e dor ativamente, mediante fé declarativa poderosa. Quando Jesus curava os enfermos, não apenas orava passivamente pedindo que Deus curasse. Ele declarava a cura com autoridade divina delegada, que residia nele como o Filho de Deus encarnado. E aqui está algo absolutamente revolucionário, que vai mudar a sua perspectiva completamente. Você também tem autoridade espiritual sobre doença e dor no seu próprio corpo, como crente genuinamente nascido de novo. Jesus disse claramente em Marcos capítulo 16, que sinais seguirão os que creem, incluindo que imporão as mãos sobre os enfermos e eles sanarão efetivamente. Isso não era uma promessa exclusiva para os apóstolos apenas, mas para todos os crentes genuínos, através de todas as gerações subsequentes. Então, além de implementar os 5 passos práticos que compartilhei anteriormente, você também precisa exercer a sua autoridade espiritual sobre dor e doença no seu corpo, declarativamente, mediante fé ativa. Cada dia, imponha as suas próprias mãos sobre as áreas do seu corpo que experimentam dor ou doença e declare cura no nome poderoso de Jesus Cristo, com autoridade delegada. Não suplique passivamente como um mendigo espiritual sem poder. Declare ativamente como filho ou filha de Deus. Deus com autoridade legítima sobre o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo eternamente. Isso pode parecer estranho ou presunçoso se você nunca foi ensinado sobre a sua autoridade espiritual como crente genuíno, mas é completamente bíblico e foi modelado por Jesus e pelos apóstolos repetidamente no Novo Testamento. Claramente, quando Pedro e João encontraram o coxo na porta do templo, Pedro não orou passivamente pedindo que Deus curasse eventualmente. Declarou com autoridade: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E a cura instantânea se manifestou imediatamente como resultado dessa declaração autoritativa e poderosa. Vá aos comentários agora e escreva declarativamente com fé: eu exerço autoridade sobre dor e doença no meu corpo agora. Faça isso como ato profético que ativa a sua fé adormecida nesta área vital. Não hesite nem titubeia por falsa humildade religiosa. Faça isso com absoluta convicção. Escreva agora mesmo, enquanto continuamos nos aprofundando neste segredo transformador e potente. Agora deixa eu te advertir sobre um erro comum que muitos cometem quando começam a implementar esses princípios fielmente. Alguns esperam resultados instantâneos e milagrosos. Quando não veem cura completa imediatamente, ficam desanimados e abandonam esses princípios prematuramente. Mas você precisa entender que, embora Deus certamente possa e faça milagres instantâneos quando Ele quer, o seu padrão normal é a cura progressiva e gradual, que ocorre enquanto você caminha em obediência consistente a esses princípios sabiamente estabelecidos. Pense em como o seu corpo chegou ao atual estado de dor ou doença. Provavelmente não foi resultado de uma única decisão ruim, mas de um acúmulo de decisões inadequadas durante meses ou anos consecutivos. Portanto, é razoável esperar que a cura também leve tempo, enquanto o seu corpo se repara gradualmente sob as condições ótimas que você está criando agora mediante obediência fiel. Não se desanime se não vir melhora dramática na primeira semana ou até mesmo no primeiro mês necessariamente. Continue caminhando em obediência consistente, confiando que a cada dia você está criando condições para uma cura progressiva e inevitável. Mas agora vem a parte mais importante de toda esta mensagem, e preciso da sua atenção absoluta, sem distrações mentais. Todos esses princípios práticos que compartilhamos hoje são valiosos e podem ajudar o corpo, mas existe uma verdade que nunca devemos esquecer. Sem o fundamento espiritual correto, tudo pode se tornar simplesmente práticas externas, hábitos sem vida
obras religiosas que não têm poder para transformar verdadeiramente o coração. O fundamento que faz tudo ganhar sentido, o fundamento que dá vida, esperança e verdadeira restauração é uma relação pessoal e íntima com Jesus Cristo. Porque a verdadeira cura não começa no corpo, começa na alma. E essa cura começa quando uma pessoa abre o coração e reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando confessamos os nossos pecados, quando cremos que Ele morreu por nós na cruz e que ressuscitou no terceiro dia, algo poderoso acontece dentro de nós. O nosso coração é transformado, a nossa vida é restaurada e a graça de Deus começa a agir de maneiras que jamais imaginamos. Talvez hoje você tenha ouvido estas palavras e sinta dentro de si o desejo de se aproximar mais de Deus. Talvez você precise de paz, talvez você precise de cura, talvez você precise de esperança. Quero te dizer algo com todo o meu coração. Jesus continua curando, Jesus continua restaurando, Jesus continua mudando vidas hoje. Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passado, a graça de Deus está sempre disponível para você. Se hoje você decidir abrir o seu coração para Ele, pode começar uma vida nova, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia da presença de Deus. E oro neste momento para que a paz do Senhor chegue à sua vida, para que o seu amor encha o seu lar, e para que a cura de Deus alcance o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Que haja cura para todos os que estão ouvindo esta mensagem. E antes de terminar, quero te convidar para algo muito especial. Se esta mensagem tocou o seu coração, te convido a se inscrever agora mesmo no canal Caminho do Infinito. Aqui caminhamos juntos na fé. Cada dia compartilhamos mensagens, reflexões e palavra que fortalecem o espírito e nos aproximam mais da presença de Deus. Se inscrever é uma forma de continuar crescendo espiritualmente conosco. E se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que hoje precise de esperança, fé ou cura, porque às vezes uma única mensagem pode ser exatamente o que uma pessoa precisava para voltar a crer. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte desta família. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe o seu lar e que a sua paz acompanhe cada um dos seus passos. Até breve, aqui no Caminho do Infinito. Amém.